No Conselho Consultivo de hoje, analisamos os possíveis impactos da greve geral. Para além dos transtornos naturais sentidos pela população, os prejuízos para as empresas e para a produtividade do país são inevitáveis e difíceis de contabilizar. Na véspera da greve, um grupo de pessoas encabeçadas por Mário Soares assinou um manifesto a apelar à mobilização. Por maior que seja o protesto de hoje, será que vai ter algum efeito junto das políticas do Governo? Estará o Executivo disposto a ceder em alguns pontos? São questões que vamos analisar e debater com os convidados habituais à quinta-feira. Homero Coutinho, gestor, Luís Todo Bom, gestor também, Beja Amaro, economista, e Pierre de Bordeaux, consultor. Aos quatro, muito bom dia. Obrigada pela vossa presença habitual neste Conselho Consultivo. Começando... Pierre, já que está aqui mais à minha direita, qual é que tem sido a vossa percepção da greve, nem que seja durante a manhã, antes de chegarem aqui a estúdio? A minha percepção da greve, eu vivo nas Amoreiras, eu cheguei aqui muito facilmente, agora não posso avaliar minimamente o impacto da greve. Imagino que deve haver, talvez os transportes vão ser impactados. O único impacto que eu tinha uma reunião a Paris hoje. Felizmente eu posso estar aqui, mas é verdade que o facto de não ter esta reunião é muito complicado para nós e não nos facilita a vida. Ou seja, não vai ter a reunião porque não tem voo. Exatamente. De facto, há um país que vai faltar nesta reunião, para um grande cliente nosso, e para mim é uma coisa muito, muito chata. Luís Todo Bom, sente alguma diferença na sua rotina habitual ou junto do seu local de trabalho? Estas greves só têm impacto porque os transportes, que são basicamente prestados, os serviços de transporte por empresas públicas, param. E, portanto, há aqui um efeito lateral que tem a ver com este aspecto, que é um conjunto de trabalhadores de outras empresas que, de facto, são obrigados a fazer greve porque não têm transportes para se deslocarem para os seus locais de trabalho. No fundo, acabam por ser forçados, de alguma forma, a aderir à greve. Vamos lá ver, o grande efeito da greve são os transportes. E, portanto, é por isso que, no dia em que os transportes privados forem privatizados, vai haver uma alteração significativa em relação, digamos, aos aspectos da greve. Porque as greves mas também são um direito legítimo. Serviço disponibilizado. No dia em que os transportes forem privatizados, vai haver alterações nos resultados da greve, mas provavelmente também no serviço e nos custos e no preço cobrado à população. Não vejo, porque não haver o preço e o serviço têm que... Não vejo que isso seja assim, porque o preço tem a ver... As empresas têm que ser equilibradas do ponto de vista da exploração. Não é possível manter os déficits atuais do setor de transportes. Não é possível, por simplesmente. Não é possível também ter setores de transportes a subsidiarem, digamos, um mau planeamento urbanístico do país. Portanto, este commuting entre Lisboa e os bairros periféricos é um erro de planeamento urbanístico. Não vejo que assim seja. Portanto, de facto, e vai haver uma maior racionalidade quando os transportes forem privados. Basta ver, nós temos ao nível dos transportes individuais de passageiros rodoviários, nós temos uma comparação entre a Carris e a Vimeca e as outras empresas, e a comparação é terrível. Mas acha que não há riscos dessa privatização comprometer o serviço público disponibilizado pelos transportes? Por que razão é que há de ser isso? Estou a perguntar? Não vejo nenhuma razão. Repara, aliás, os serviços de transportes são regulados. E, portanto, as empresas de transportes não fazem as carreiras que querem, às horas que querem, como lhes apetece. Portanto, há uma regulação do serviço de transportes. E vai continuar a haver, isto é inevitável, apoios sociais para aqueles que necessitam e que não têm condições de suportar o custo real dos transportes. Agora, esta situação é insustentável. Mas, volto a dizer, em termos da greve, o grande efeito da greve tem a ver com o setor dos transportes. Isso é visível. Homero Coutinho, é difícil contabilizar o impacto da greve, até porque as contas não são simples de fazer, tendo em conta o PIB e porque nem todos os setores têm o mesmo grau de produtividade. Ontem há contas que apontam para a ordem dos 280 milhões de euros, outras que apontam para a ordem dos 700 milhões de euros, mas há também quem acha que tudo somado o efeito acaba por não ser significativo, porque embora o país pare hoje, por exemplo, ontem César das Neves dizia que perde-se um dia com a greve, mas ganha-se com o Natal e a passagem de ano, que normalmente são comemorados este ano, calham ao fim de semana. Acha que, no fundo,
não vai haver grande impacto da greve de hoje? Então, há o impacto que já falámos, mas também estou convencido que esses números não... Sim, ao nível da produtividade. Não imagino que não tenham grande expressão, porque a greve, para além de ser uma questão dos transportes, é uma questão que se vai circunscrever essencialmente a Lisboa e Porto, que são onde o setor dos transportes públicos tem um peso muito significativo em cidades do resto do Portanto, país. É sentida mais no meio urbano do que propriamente no rural. Do que no resto do país. Mas deixe-me dizer-lhe o seguinte, eu estou convencido que a greve não terá, enfim, será com certeza uma greve significativa, provavelmente maior que a anterior, mas que tem um cariz político muito marcado e de contestação que de alguma forma podemos entender, mas que não terá qualquer resultado, ou esse eu espero que seja resultado prático, porque não estou convencido, ou firmemente convencido, que o Governo não retrocederá no caminho que traçou, até porque não temos margem para o fazer e, portanto, estamos digamos, obrigados. Mas o que os sindicatos dizem é que uma coisa é cumprir um memorando com a Troika, outra coisa é ir além do memorando com a Troika, como o Governo assume que faz e que tem a intenção de fazer. Mas aquilo que está a ser feito é necessário que se faça, e se está no memorando da Troika ou se não está, isso para mim é rigorosamente indiferente. Quer dizer, aliás, eu estou de acordo com o que ouvi o Primeiro-Ministro dizer ontem, que provavelmente, se não tivéssemos a Troika, estaríamos a fazer a mesma coisa, ou deveríamos estar a fazer a mesma coisa. De facto, Portugal já deveria estar a ajustar há muito tempo, não era agora que devia estar a fazer. Aliás, se tivéssemos começado antes, provavelmente as medidas que estão hoje a ser tomadas não deveriam ser tão duras quanto as que são. Mas aquilo que é muitas vezes questionado não é a necessidade do ajuste, mas sim o caminho que está a ser seguido. Há cada vez mais receios sobre se o caminho sugerido pela Troika será o correto ou não, uma vez que já falhou na Grécia. Eu não sei se falhou na Grécia. Eu acho que na Grécia nem foi implementado sequer. Eu acho que na Grécia não foi implementado. Aliás, eu acho que há muitas pessoas, e eu vou dizê-lo aqui com toda a sinceridade. Acho que se fala muito, e algumas pessoas que na vida têm como currículo apenas trabalharam na política, nunca fizeram mais nada na vida, são todos senadores, pessoas muito importantes deste país, e que falam de austeridade, gera mais austeridade. Eu acho muita graça a essas pessoas, porque eu acho que essas pessoas, se tivessem trabalhado numa empresa e tivessem algum dia na sua vida profissional ter tido que fazer alguma reestruturação ou um downsizing de uma empresa, sabiam que a austeridade gera austeridade é conversa da treta. Porque uma reestruturação primeiro encolhe-se e depois cresce-se a seguir. Isto é a base do funcionamento de qualquer empresa, que temos muitas pelo país, que foram reestruturadas, reestruturam departamentos, reestruturam áreas de negócio, e o primeiro impacto é este. Reduzem pessoas, reduzem custos, num primeiro momento geram-se menos receitas, também se faz, mas a empresa cria condições para poder crescer a seguir, se tiver uma estratégia adequada. Quer dizer que os políticos não deviam ter só uma carreira política, mas deviam também trabalhar na economia real? Eu acho que os políticos não sabem o que dizem, a maior parte deles, porque se soubessem o que dizem, não diziam determinadas boutadas, porque são boutadas aquilo que eles dizem, está a perceber? E esse é que é o mal, mas não é só de Portugal, eu estou convencido que este não é um exclusivo nosso. Infelizmente não é um exclusivo nosso. Não é. Provavelmente o Pierre vai dizer que em França se passa igual. E eu tenho alguma proximidade com o país vizinho e sei que a conversa com pessoas amigas é do mesmo teor. E, portanto, isto é o que é lamentável, porque se as pessoas percebessem que o caminho tem que ser este para relançarmos o país, ou seja, nós vivemos muitos anos acima das nossas possibilidades. Mas as pessoas podem perceber e, no entanto, sentirem-se na mesma com as medidas. Eu ontem ouvi um presidente de uma empresa multinacional grande em Portugal dizer que se ele mentisse ao seu acionista, era despedido. E fez o paralelo com os políticos que nós temos tido, que nos têm mentido reiteradamente. E, portanto, o acionista dos políticos somos todos nós, enquanto eleitores. E, portanto, o normal é que essas pessoas tivessem sido despedidas no momento
Ou deviam ter seja, sido. posso interpretar das suas palavras que a melhor forma de protestar não é com uma greve, mas sim na ida às urnas. Mas eu não ponho em causa a contestação das greves. Mas eu também não estou a pôr em causa, estou a perguntar se a sua opinião... A ida às urnas é claramente um momento para o fazer. Agora, os políticos têm que ser responsabilizados, porque esta pessoa estava, não é empresário, este gestor, dizia isto com alguma... quem conhece o meio sabe que é assim. Quer dizer, não faz sentido que nós enganemos as pessoas, que andemos a escamotear a realidade. Portanto, temos que dizer às pessoas aquilo que realmente se passa. Benjamin, e perante isto, como é que as pessoas podem manifestar-se, podem mostrar que estão insatisfeitas sem ser através de uma greve? Como é que elas poderão manifestar-se? Eu diria que o principal instrumento político que elas têm, como neste caso povo de uma nação, é através da greve e através do voto. Mas há também um grande desinteresse da população na política. Mas aí a culpa não é da população, é dos políticos, não é? Isso nós estamos de acordo, que nos últimos anos, e continuamos, os políticos não se têm, utilizando um termo menos político, têm-se posto a jeito, não é? Tem ajudado a que a visibilidade que têm em termos da sua atuação não seja a melhor. Agora, voltando à questão e voltando à gestão das empresas, eu faz-me também sempre muita confusão quando nós queremos limitar a gestão. Vocês apresentam-me como economista, evidentemente que sou, é a minha formação base académica, mas andei 20 anos a gerir empresas. E fiz... Na próxima semana já digo economista e gestor. Não, necessariamente. Não, eu prefiro ser economista porque neste momento é o que sou. E passei por várias fases e tive que intervir em vários momentos. E a questão não é, digamos, fazer o downsize e depois arrancar. É preciso mais do que isso. É que quando se faz o downsize de qualquer empresa, de qualquer situação, é preciso saber qual é a estratégia futura e para onde é que se vai. Porque de resto, faz-se o downsize de vez. A empresa pura e simplesmente vai à falência, portanto, ou desaparece. Mais ainda, comparar uma empresa ou a gestão de uma empresa com a gestão de um país é um erro crasso. Os instrumentos, alguns deles são os mesmos. Não ponho em causa que os políticos não devam saber um pouco de gestão, a começar, portanto, por grande parte dos nossos políticos. Mas, por exemplo, um dos nossos políticos atuais ontem comparou a crise pelos quais passámos anteriormente, as duas eu diria que, em relação, por exemplo, ao memorando, que é um dos outros temas neste momento em cima da mesa. Memorando de entendimento? Memorando, não. É o manifesto encabeçado por Mário Soares. Em que quis comparar, a resposta foi comparando a crise atual e dizendo que o Dr. Mário Soares é que tinha grande experiência, portanto, e que teve que atuar. Nós estamos a falar de coisas completamente diferentes, de contextos completamente distintos, de momentos históricos completamente distintos, e momentos e capacidade de intervenção económica completamente distinta. Mais ainda, o memorando não aponta para isso, é um outro conjunto de questões. E nos anos 80 não tínhamos o euro e a ajuda foi só através do FMI? Não são questões comparáveis. Mas, deixando isto para outra altura, voltemos à questão que levantou. Em relação à greve, a greve é um ato político como outro qualquer. Eu não estou hoje muito preocupado se vai haver, é evidente que os noticiários é aquilo que irão fazer. Amanhã iremos todos nós contabilizar uns que se foram 53%, outros se foram 98%. O habitual nas greves. O habitual nas greves, não é isso o importante. O importante é que, e isto não quer dizer que eu esteja de acordo com a greve hoje, no dia de hoje. Reparem no que eu estou a dizer, no dia de hoje. Então estaria de acordo com a greve no outro dia, é isso que está a tentar dizer? Muito provavelmente para o ano que vem. Porque acho que para o ano vai piorar? Claro que sim. Claro que sim.
E vamos ver se não perdemos uma oportunidade. Pois, justamente, para o ano há mais greves. Vamos ver se não perdemos uma oportunidade. Acho que foi cedo demais. Bom, mas aí já é a tática, é uma outra questão. Agora, em termos políticos, não tenho a mínima dúvida de que é a forma que, se quiser, os trabalhadores têm de intervir e de se posicionarem em relação a um conjunto de atitudes, e neste caso políticas e económicas, que foram tomadas. Pronto, e não há muito mais que ir para além disso num dia de hoje, e continuo no dia de hoje, em relação a uma atitude de greve, do que isto. Pouco me importa se a greve vai ter êxito só por causa dos transportes, porque isso é outra questão, ou é também uma outra questão. É evidente que a greve é uma greve nacional, não é só. É evidente que a agricultura não está a fazer greve, nunca fez, não é normalmente por aí, mas pelo menos nos jornais se ouviu, no que diz respeito mesmo a pequenas vilas, há, digamos que, uma paragem fundamentalmente ao nível dos serviços públicos, como é evidente. Não é? Pierre, há pouco falava-se aqui de políticos e do facto de eles estarem a cair numa certa descredibilização, e concordava a dizer que isso não é só um caso em Portugal e que também, naturalmente, acontece noutros países europeus, como melhor conhecem a França. Sim, acontece também na França. Agora, nós temos uma grande diferença entre a França e Portugal, que eu acho que o que está a se fazer em Portugal é o caminho certo, que não está a ser feito em França. A França tem um custo o custo do Estado no PIB é de 50%, a parte do Estado no PIB é de 55%. Portanto, de facto, nós temos muito margem de progresso. Eu devo dizer que eu vi esta semana coisas que me deixaram completamente, de uma forma completamente genuína, que me deixaram completamente perplexo. Eu ouvi falar de ocupações estrangeiras. Eu ouvi falar que, no século passado, disse o Cavaco da Silva, já tínhamos tropas estrangeiras cá. E quando eu vejo, mas eu acho que uma grande figura, até tenho muita admiração pessoal por ele, de uma forma completamente genuína, chamar a mobilização no momento deste, estou com vontade de utilizar uma fórmula que foi utilizada há tempo com o general de Gaulle, falando do Maréchal Pétain, não sei se é traição ou senilidade. Não há a mínima dúvida que o Dr. Mersoas não é senil, ele tem uma cabeça absolutamente fantástica. Eu acho que no momento deste, como é óbvio, eu digo isto com muito sorriso e com muito... não é traição, mas no momento deste, José, tenho uma opinião diferente da sua. Não, que definitivamente, claro que há muitos elementos que nós não podemos comparar com... Eu termino, José. Não há... É óbvio que não estamos em 83 e o contexto é diferente. Agora, quando se precisa de reestruturar para utilizar uma... O Soares teve que fazer a mesma coisa. Então, de facto, quando eu ouço este tipo de comentários, chamar a mobilização, vir deitar por cima da fogueira mais combustível, eu devo dizer que eu fico perplexo. Isto não ajuda. Mas as críticas não têm vindo só do PS, têm vindo também de figuras ilustres do PSD. De figuras ilustres do PSD, que algumas delas deixaram o país com um déficit de quase 7%. Há sempre, em todos os lados, há a doutora Manuel Ferreira Leite deixa o país com um déficit de 7%. Acho que essas pessoas são frustradas na vida, é isso? Pierre, mas diga, José, agora eu tenho a ideia. Vamos lá ver uma coisa. A questão posta, neste caso, pelo Mário Soares, para já é, como qualquer atitude, uma atitude, ou se quiser, um ato político claro. Sim, ponto final. Portanto, esteja ele senil, não está... Não, eu não disse. Não. É um ato político claro. Mais ainda, há que olhar e ler em condições. Tem lá algumas coisas que eu poderei não estar de acordo, ou que muitos de nós poderemos não estar de acordo. Mas há que ler com atenção. E mesmo em relação ao que acabou de dizer, o que ele diz não é isso. O que ele diz, e aqui estamos a falar de política, ele não está, e penso até por outras afirmações anteriores, ele não está em desacordo que há que fazer e há que ter hoje atitudes muito claras em relação ao orçamento, em relação a todo um conjunto de atos que têm que ser praticados se queremos pôr a economia no sítio certo. O que ele está a falar é que o caminho poderia ser com certeza outro, e digamos que não estamos agora a discutir se estamos de acordo ou não estamos de acordo, é que o caminho podia ser... E o que ele diz é de uma coisa tão simples como esta.
que é mobilizar, portanto, eu não vou ler tudo, como é evidente, mas, muito rapidamente, neste sentido, apelamos à participação política e cívica dos cidadãos que se revêem nestas ideias, e aqui poderemos não estar de acordo com as ideias que estão para trás, e à sua mobilização na construção de um novo paradigma. O que é que isto põe em causa? O que é que isto põe em causa? O novo paradigma. Claro. Eu acho que o timing do... É exatamente o que eu ia dizer, Benjamin. Acha que foi ingênuo este manifesto na véspera da greve geral? Não, mas ele entra... Mas, por amor de Deus... Há 2 ou 3 anos esteve calado. Eu acho que a memória das pessoas realmente é muito curta. É mesmo muito curta. Mesmo em relação ao Sócrates, não é? Em relação ao qual muitos de nós somos críticos, mesmo em relação ao Sócrates, ele teve tomadas de posição muito claras dentro do PS. Agora vamos lá ver uma coisa. O que é um facto hoje, e estamos a falar de política, estamos a falar de política, não assinou este, assinou outros. E acho muito bem que não o tenha feito e que o faça agora. Ele é PS, não é PSD nem CDS. Mais ainda, digamos que não é, digamos que em termos mesmo de política económica, não é propriamente um seguidor da dita terceira via. Seja lá muito bem o que isso é. Mas continuando, em relação especificamente à sua posição, ele tem uma tomada de posição política que está tem a defender que ser... a sua visão. Ele está a defender, evidentemente que sim, a sua visão, mas uma visão também de uma certa esquerda, que está calada, a começar pelo seu próprio partido. Não é? Vamos lá ver, isto é um ato político, muito claro e muito consistente. Não é? O caminho é estreito. E só espero que não pare aqui. Luís, todo bom, as críticas não vêm só do PS, nem também do PSD. Ainda ontem Manuela Ferreira Leite dizia que a atual política fiscal do governo tem como objetivo único e exclusivo o aumento das receitas e que não vislumbra o crescimento económico, está carente de crescimento económico. Era esta a expressão da antiga Ministra das Finanças. Mas, entretanto, Santana Lopes já veio dizer que, com todo o respeito que tem por Manuela Ferreira Leite, que ela devia conter-se neste tipo de afirmações. Eu também acho que se devia conter, mas repara, eu também acho que esta política fiscal não produz desenvolvimento. É preciso reduzir os impostos. O problema é quando é que somos capazes de reduzir os impostos. Mas repara, mas a grande crítica, por exemplo, da oposição é em relação à redução da despesa, porque ninguém quer a redução da despesa, porque há aqui um problema político, de facto, e há um problema eleitoral, digamos, de base eleitoral. E o PS privilegia, claro, enfim, o seu eleitorado, que é o setor público, os funcionários públicos e os funcionários das empresas públicas. E, portanto, há aqui uma divergência política de base. Mas foi esta proteção a este setor que levou o país ao sítio onde nós estamos. Portanto, agora, o problema as frases feitas, é preciso um novo paradigma, há caminhos alternativos. Falta concretização. Falta concretização. E não concretizam por uma razão simples. Porque é impossível, porque não há outro caminho. Vamos lá ver, isto é uma falsidade. Pode haver pequenos problemas de... Alguma das propostas que o PS apresentou lhe parece viável? De um modo global, não. Porque repara uma coisa, o problema do corte da despesa é uma inevitabilidade e é uma necessidade absoluta. Agora, há um problema, eu tenho de qualquer maneira uma leitura subsidiária em relação, digamos, a esta greve e aos aspectos políticos da greve, e que é a seguinte, e que tem a ver com o seguinte. Primeiro, o combate político deve manter-se aceso. Não há nada pior num país do que uma paz podre. E, portanto, eu vejo sempre bem o combate político. Discussão de ideias. Não é a discussão, mais do que a discussão de ideias. O combate político. Desde que seja assumido como tal. Ou seja, todos nós temos que dizer esta greve é um ato político. E como ato político só prova que a sociedade e que as forças políticas estão vivas e que, portanto, que participam ativamente e que se preocupam e que leem e que estudam e que refletem e que discutem. E eu não vejo nenhuma desvantagem nisso. Depois, até porque obriga, digamos assim, quem está no poder a explicar melhor e a dizer porque é que estas medidas são necessárias e são absolutamente necessárias. E porque é que não há outras? E porque é que não há outras? De qualquer maneira, primeiro esta nota. Só uma nota lateral e que é a seguinte. Falta-nos, nesta altura, o país tem pouca gente, infelizmente,
com credibilidade e com grande independência intelectual. Peço-lhe que seja breve, estamos mesmo já a terminar E o tempo. só para dizer o seguinte, falta-nos neste momento uma figura de referência que nos abandonou há pouco tempo, que foi o professor Hernani Lopes. Porque eu escrevi um artigo agora a quem que eu refiro, eu gostava muito dele, e o professor Hernani Lopes, se fosse vivo, era uma peça fundamental, era uma pessoa fundamental para os portugueses ouvirem. Que era para ele explicar o que é que fez e o que é que faria se estivesse hoje. E repare, mesmo com as diferenças todas que existem, o grande obreiro da fase de contenção orçamental e da política restritiva do governo do Dr. Mário Soares foi o professor Hernani Lopes. São precisas então outras figuras que deem um exemplo. Muito obrigada. Peço desculpa, já ultrapassámos o tempo. A conversa terá a continuar na próxima semana. É o ponto final neste Conselho Consultivo que, como habitualmente, regressa amanhã. Até lá.